Quem vai casar com o Asta no final de Black Clover? Isso é um dos maiores mistérios da obra, já que o protagonista não para de acumular pretendentes a cada novo arco. Quer descobrir quem são as principais candidatas e quem tem mais chances de conquistar o coração do futuro Rei Mago? Então vem comigo. Asta sempre foi tratada como um fracassado por ser um plebeu do reino comum, e principalmente por não conseguir usar magia, mas contra todas as expectativas, e com muito trabalho duro, Asta não só conquistou seu Grimório e o respeito dos nobres e ex-nobres que tiravam sarro dele, como ganhou também o coração de várias pretendentes, que ficaram fascinadas com o tanquinho do pai. Vamos conferir quem são. Irmã Lily. Já começa com a irmã Lily, com quem o Asta sempre quis casar, pelo menos até os capítulos mais recentes, onde isso mudou. Lily Aquaria era uma freira, e depois de presenciar a corrupção e discriminação de classes dentro da sua igreja, resolveu fugir para o reino comum, com a missão de ajudar os mais necessitados. Assim, ela foi parar no vilarejo de Raj, onde ajudou o padre Oziorfai a criar alguns órfãos, dentre eles Asta e Yuno. Só que enquanto Yuno viu em Lily a figura materna que ele nunca teve, Asta, por outro lado, adquiriu um sentimento mais complexo, do qual ele logo confundiu com paixão, um sentimento que ele nunca fez questão de esconder. Inclusive, essa foi uma das coisas que motivou o Asta a se tornar um cavaleiro mágico, para que ele conquistasse status e dinheiro e um dia pudesse voltar para Raj, para poder pedir a Lily em casamento. Porém, a freira nunca correspondeu ao sentimento do Asta, com a desculpa de que ela não podia quebrar os seus votos. Mas na verdade, além dela não sentir o mesmo, ela sempre viu os garotos de Raj como irmãos mais novos, os quais deveria proteger e incentivar. E nessa missão, ela foi muito bem sucedida. Após a Guerra de Spade, em uma comemoração no Castelo Real, o Asta decide pedir a Lily em casamento pela última vez, alegando que pararia de correr atrás dela caso ela o rejeitasse novamente, o que acabou acontecendo. Embora a irmã Lily não amasse o Asta da mesma forma que ele dizia amá-la, ela provou durante o ataque do Lucius que amava o protagonista verdadeiramente, já que ela, mesmo purificada pelo vilão, escolheu teletransportar o Asta para a Terra do Sol, a fim de salvar sua vida e esconder sua presença, ao invés de acabar com ele como o vilão queria. Porém, sabendo como as coisas se resolveram entre esses dois, eu diria que as chances deles terminarem juntos no final do mangá é de quase zero. Sekri Swallowtail. De longe, a Sekri é a pretendente que mais conviveu com o Asta, depois da irmã Lily. Devido ao fato de abusar do uso de magia negra, a Sekri foi amaldiçoada e transformada em um pássaro de antimagia, ficando em forma de ave por mais de 20 eras, até que encontrou o Asta treinando na floresta de Raj, passando a acompanhar o garoto na sua jornada. Por viver colada no Asta, a Sekri acabou entrando para os touros negros de tabela, ganhando o apelido de Nero, e meio que virando a mascote do esquadrão. A partir daí, os dois construíram um forte laço de amizade e companheirismo, e fazer inveja a qualquer outra dessa lista. Só que tudo ficou embaraçoso depois que a Nero regrediu para sua forma original de cavaleira mágica, durante o arco dos elfos. Depois disso, os dois meio que deram uma afastada, mas até hoje a Sekri é uma das fortes candidatas a ficar com o Asta, principalmente após uma conversa só entre as garotas no reino de Heart, onde a Undine, o espírito da água da rainha loropédica, questionou qual delas, Sekri, Noelle e Mimosa, estava namorando o protagonista. E enquanto a Noelle e a Mimosa desconversam, a Sekri apenas diz que a cabeça do Asta era boa de pousar. O problema é que até hoje eu não sei se essa fala foi literal ou figurada, mas foi durante o julgamento do Asta onde esses dois estiveram mais próximos, pois ao ver que sua amiga estava sendo discriminada pelo Danátio por usar magia negra, o Asta não pensou duas vezes em arriscar tudo para proteger Sekri da sentença, falando que ela era como dar família para ele, assim como o Capitão Suquerreiro e o resto dos touros negros, o que deve ter derretido o coração dela de vez. Inclusive a Noelle alerta isso, que se esses dois continuarem juntos pra cima e pra baixo, não vai demorar para que eles engatem um relacionamento. Só que pra mim, a cena mais icônica entre Sekri e Asta aconteceu no capítulo 365 do mangá, quando a Sekri presencia todos os seus amigos caídos no campo de batalha ao enfrentar o Danátio Paladino, que queria impedir eles de trazerem o Asta de volta da Terra do Sol, através de um portal. Após serem derrotados, a Sekri começa a lembrar de toda a sua vida, e que estava completamente sem propósito até conhecer o Asta. Foi ele que lhe possibilitou ter amigos novamente, e possibilitou ela estar viva. E se liga só nessa parte que sai da própria boca dela, porque ela diz que foi o Asta que fez ela ter de volta o seu coração. Se isso não foi uma declaração, eu não sei mais o que foi. Em seguida, ela grita pelo Asta, falando que não aguentaria continuar sem ele, que me lembrou muito aquela cena da Sakura gritando para o Naruto depois que o Pain destrói Konoha. Porém, a sequência da cena aqui é bem melhor, pois o Asta chega em grande estilo para salvar todo mundo, colocando a mão sobre a cabeça da Sekri. A parte anticlimática é que ele não fala nada além de um obrigado pessoal. Que tristeza. Kahono. Durante o arco do Templo Subaquático, conhecemos a Kahono, uma aspirante a cantora mágica que faz parte da população do mar. Kahono ajuda a Noelle em diversas situações, como em seu treinamento, na apresentação do deus do mar, o Leviatã, e recentemente ajudando a princesa da água a salvar os seus irmãos das garras da sua mãe, a Arcee Silva, que tinha sido revivida pelo Lucius como paladina. Estando tão próxima da Noelle, a Kahono não deixou de notar que sua amiga tinha um interesse especial no Asta, e foi aí que ela revelou que também estava afim do rapaz. Kahono conseguiu chegar no Asta de forma bem mais descontraída que as suas rivais, mas nenhuma de suas abordagens surtiu efeito. Mesmo assim, ela deu uma motivação extra a Noelle, dizendo que se ela não declarasse o seu amor ao Asta, outra
outra garota poderia chegar primeiro e conquistar o seu coração. Inclusive essa garota poderia até mesmo ser ela, o que provou que a Carrono não tinha desistido do Asta ainda, mesmo tendo descoberto que a Noelle também estava afim dele. Vanessa Enoteca. Vanessa é uma das parceiras de esquadrão do Asta, nos Touros Negros, e apesar de nunca ter investido no plebeu Gasguito, é impossível de não notar os olhares e comentários elogiosos dirigidos por ela ao rapaz, o que mostra que ela possui sim certo interesse nele. Sem falar que os dois possuem um trabalho de equipe excelente, quando lutam juntos contra um inimigo em comum. O problema é que a Vanessa está atualmente em um relacionamento sério com a Manguaça, Rebecca Scarlatti. Rebecca conheceu o Asta por acaso, quando foi a um encontro triplo na cidade, arranjado por sua amiga. Acontece que depois do exame de admissão, grande parte das moças da cidade começaram a correr atrás dos Cavaleiros Mágicos recém-formados, para ganhar estabilidade na vida. Por outro lado, o Finral, o cara mais mulherengo dos Touros Negros, queria se aproveitar da situação e logo arranjou um encontrão com 3 garotas, carregando o Asta e o Luck para completarem o time. E é aí que o Asta conheceu a Rebecca. A órfã trabalha em um restaurante para sustentar os seus 5 irmãos, um ponto em comum que fez ela e o Asta se aproximarem mais, já que o plebeu fazia praticamente a mesma coisa pelos órfãos de Raj. No início, a Rebecca não dá muita bola para o Asta, achando que ele era só mais um moleque e um dos Cavaleiros Mágicos mais fracos, mas isso rapidamente mudou quando o plebeu Gasguito salvou a garota de um bêbado que importunava o casal. Depois disso, os dois se tornaram bem próximos, e mesmo quando a Rebecca descobre que a Noelle também tinha interesse no Asta, ela não desiste de lutar por ele, chegando a ser a primeira garota a beijá-lo na bochecha. Rebecca foi uma das que mais chegou perto de engatar um relacionamento com o Asta, mas acabou chegando cedo demais, pois na época em que se conheceram, o plebeu Gasguito, além de imaturo demais, ainda corria atrás daquele sonho bobo de casar com a irmã Lily. Porém, os dois se encontraram diversas vezes, sempre que o Asta ia na capital, e eles sempre se trataram muito bem, porque sempre deixava a Noelle roxa de ciúmes da Rebecca. Sally. Outra que se interessou pelo Asta, só que de um jeito diferente, foi a Sally, que queria roubar não só o coração dele, como a pele, o sangue e tudo mais. Sally era uma cientista do Olho do Sol da Meia-Noite, um grupo de vilões que tinha um único objetivo de destruir o reino de Clover. Mesmo depois que o Asta é capturado pelo grupo, a Sally decide ir contra os seus parceiros e pegar o garoto para si, para que ele se torne sua cobaia. Só que para o azar deles, o Julius segue o rastro do grupo e consegue salvar o Asta de ser dissecado. Ele até consegue escapar, mas acaba virando sacrifício para o retorno dos elfos, junto com seu parceiro Hades. Mas como em Black Clover ninguém vai para o saco, o Hades, que possuía a magia de reanimação, consegue voltar, trazendo a Sally de volta. A partir daí, a garota passa a agir muito mais em benefício do reino de Clover do que antes, passando a ajudar os Touros Negros em diversas ocasiões, na esperança de ter o corpo do Asta só pra ela. E olha só, em certa ocasião, plebeu Gasguito promete exatamente isso, em troca da ajuda da cientista maga na luta contra os elfos, Itika Yami. Outra forte candidata de terminar com o Asta no final de Black Clover é a Itika Yami, a irmã mais nova do Capitão Sukehiro Yami, o líder dos Touros Negros. Itika apareceu na história logo depois que o Asta é teletransportado para a Terra do Sol, ajudando o protagonista com seu novo treinamento e fazendo algo que nenhuma outra dessa lista fez, aparecer sem roupa na frente do protagonista. No começo, a Itika não ia com a cara do Asta, por sempre defender o Capitão dos Touros Negros, mas depois de descobrir a verdade, que o seu irmão mais velho massacrou o clã inteiro apenas para salvar sua vida, ela começa a entender aquilo que tinha de especial no plebeu Gasguito, que inclusive chegou a salvar sua vida na batalha contra os Paladinos, depois de dominar os Etten. Embora a Itika pareça ser uma personagem bem secundária na trama, e que apareceu nesse último arco apenas para servir de escada para o Asta, uma fala dita por ela pode indicar que ela seja a personagem que vai fisgar o coração do Asta no final da história, e tudo por causa do que o protagonista viu na casa de banho. Acontece que no dia seguinte, depois do vexame na casa de banho, Itika fala para o protagonista que vai garantir que ele assuma a responsabilidade pelos seus atos, e ela não tá nem aí se ele viu ela como veio ao mundo, sem querer ou não, porque diferente de como é no reino de Clover, as leis na Terra do Sol são bem diferentes, no sentido de que se um cara manchar a honra de uma mulher por lá, ele é praticamente obrigado a casar com ela para restaurar sua reputação, e pode apostar que o Sukehiro vai querer garantir isso. Yuno Greenberry. Essa é polêmica, mas não tem como deixar passar que o Yuno tem sim chances de ficar com o Asta, pelo menos para alguns poucos fãs da obra. Um indício disso são que eles cresceram juntos, tomaram banho juntos e até dormiram juntos, como eles próprios relatam. Ah, mas isso não tem nada a ver. Fala isso então pra Noelle, a mimosa, que se reviraram de ciúmes depois de descobrirem o que o Asta e o Yuno faziam lá no vilarejo de Raj. Então mesmo que o autor não pense nem de longe em fazer isso, ele claramente ventilou essa possibilidade para causar ciúmes nas garotas. Isso sem falar que até agora não foi sequer apresentado o interesse amoroso para o Yuno, que é tido como o galã da trama, que é bem esquisito, já que Black Clover gosta de formar casais entre os personagens. Mas embora eu ache esse casal improvável, uma coisa precisamos admitir: se isso acontecesse no final de Black Clover, seria a maior reviravolta dos mangás nos últimos anos. Noelle Silva. Noelle é a filha da lendária guerreira do aço, Arcee Silva, e nobre da casa Silva. A maga chegou nos Touros Negros bem antes do Asta, devido à rejeição vinda da sua família, por não conseguir controlar muito bem a sua magia. Isolada em um esquadrão, considerado o mais fraco de todos, mesmo entre os nobres, a Noelle viu que jamais se tornaria uma cavaleira mágica poderosa, como a sua mãe foi. Só que a chegada do Asta mudou tudo. No começo, a Noelle agiu como qualquer uma que conhecia o Asta, julgando o garoto e passando a fazer chacota dele por não conseguir usar magia, mas com a convivência, ela logo percebeu que o sonho do plebeu
plebeu de se tornar o Rei Mago um dia não era da boca pra fora, porque a cada dia que passava, o Asta se tornava mais forte, com seu próprio esforço, ganhando o respeito dos nobres e até o dela mesma. Porém, ninguém além dela viu o tanto de sofrimento que o Asta teve que passar para avançar na sua jornada. E foi aí que ela percebeu que se ele, um plebeu sem magia alguma, podia ser forte e ser reconhecido por todos, ela que era uma nobre então, podia muito mais. A partir daí, a Noelle passou a se espelhar no Asta, trabalhando ao máximo as suas habilidades, até ser reconhecida como a mais forte da casa Silva, chegando a vencer a barreira da maldição colocada em sua família por meio Edícula, e até vencer sua própria mãe em batalha, que tinha sido revivida pelo Lucius. Por muito tempo, a Noelle confundiu seu amor pelo Asta com admiração, mas logo depois da missão da masmorra, onde o Yuno encontrou a Sylph, a Noelle, com um empurrãozinho da sua prima Mimosa, descobriu que estava apaixonada pelo Asta, chegando a negar esse sentimento por muito tempo, mas admitindo para si mesma que amava o plebeu Gasguito, no capítulo 301. Depois disso, a Noelle passou a correr contra o tempo para conquistar o coração do Asta, já que ela percebeu que se não se mexesse rápido, ela iria perdê-lo para a concorrência, que a essa altura já está bem grande. Mas mesmo que Asta e Noelle não fiquem juntos no final da história, o protagonista sempre vai ter uma grande importância na vida da Princesa da Água, já que foi por causa dele que ela descobriu que era forte e que tinha sim o seu valor entre os Cavaleiros Mágicos, e principalmente dentro da sua própria casa, Mimosa Vermelho. Embora a maioria dos fãs ventilassem o nome da Noelle como a primeira candidata a gostar do Asta, foi a Mimosa a primeira a se interessar amorosamente por ele na história. Inclusive, foi observando a prima que a Noelle começou a perceber que gostava do Asta. Só que diferente da princesa da casa Silva, a Mimosa nunca escondeu seus sentimentos pelo Asta, sendo impedida de se declarar para ele apenas por se sentir envergonhada, com medo de parecer atirada demais. Mas não é porque é apaixonada pelo Asta que a Mimosa deixou de treinar sua magia. A prova disso é que ela integra o Esquadrão Alvorecer Dourado, liderado hoje pelo Yuno, considerado o mais forte de Clover, além de ter algumas das magias mais legais entre os personagens. Por conta disso, ela foi designada para uma missão especial compartilhada, junto com o Yuno e o Klaus, que viria a se tornar o maior fanboy do Asta. Nessa missão, a Mimosa conheceu o Asta e presenciou toda a sua determinação em proteger os seus parceiros, o que fez ela se apaixonar por ele ali mesmo. Depois disso, a Mimosa aproveitou cada segundo e cada missão, deixando a Noelle furiosa. Claro que o Asta nunca correspondeu a esse afeto da Mimosa, mas eu acredito que isso se deve muito ao fato de, na época, o plebeu ainda estar ficcionado com a irmã Lily, coisa que já mudou. Mimosa também foi uma das que mais sofreu depois do desaparecimento do Asta, chegando a lembrar dele em diversos momentos, enquanto a capital era atacada pelo Lucius, e só tinha o Yuno como defensor. Mas agora que o Asta chegou no campo de batalha, é bem provável que esses dois tenham alguma cena impactante e a Mimosa finalmente se declare pra ele, já que essa talvez seja a última chance dela pra conquistar o seu coração. Mas afinal, quem vai ficar com o Asta no final de Black Clover? Já podemos descartar de cara a irmã Lily, Carrono, Vanessa, Rebecca, Sally e, claro, o Yuno. Na minha opinião, a Etika também não tem grandes chances de ficar com o Asta e deve apenas cumprir o papel de causar ciúmes na Noelle e na Mimosa, a não ser que o Capitão dos Touros Negros descubra o que aconteceu na casa de banho e obrigue o Asta a restaurar a honra da sua irmã. Só que a essa altura, eu duvido muito que o Sukehiro consiga obrigar o protagonista a fazer qualquer coisa, já que o Asta está muito mais forte do que ele. A briga então fica entre Sekri, Noelle e Mimosa, mas a partir do momento em que a Nero entender que não é correspondida, ela vai entender que deve seguir em frente, tendo o Asta apenas como um grande amigo, que fez sua vida ter propósito outra vez. Por outro lado, a Noelle tem grandes chances de casar com o Asta, já que claramente ela é preferida pelo autor e pelos fãs, por tudo que eu já falei. Se falar que o casal poderia comandar o reino de Clover da melhor forma possível, com a Noelle sendo a rainha do povo comum e o Asta assumindo o posto de próximo rei mago. Porém, recentemente eu passei a ver a Mimosa bem mais como o par perfeito do Asta, por todos os motivos já mencionados, mas sobretudo porque ela nunca teve vergonha do que sentia por ele, diferente da Noelle, por exemplo, que precisou passar por todo um arco de crescimento pessoal para chegar na mesma conclusão. É isso que me faz torcer hoje, bem mais para a Mimosa na corrida pelo coração do Asta do que para a Noelle. Agora eu quero saber a sua opinião. Quem você acha que vai casar com o Asta no final de Black Clover? Deixa sua aposta aí embaixo e confere esse outro vídeo, onde eu explico melhor como o Asta influenciou cada personagem de Black Clover a superar seus limites, como confirmou o próprio vilão final da obra, o Lucius. Obrigado por ter ficado no vídeo até aqui e valeu!